Êxodo capítulo 15, vamos voltar um pouco, desde o 14. A narrativa, queridos, conta de que aquele povo que havia ficado cativo, antes disso José é trazido como cativo, depois ele se torna maioral, e agora que ele é abaixo do faraó, ele traz a sua família, e a Bíblia diz que vieram Faraó que não conheceu José. Podem sentar. 400 anos havia se passado, 10 gerações declarando: olha, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O Deus que nós servimos vai nos levar para a terra prometida. Havia uma promessa. Os pais contavam para os seus filhos. Eles sabiam de tudo aquilo que Deus havia como promessa para as suas vidas. Então, diante do clamor do povo, mais de 3 milhões de pessoas orando, Deus levanta Moisés como libertador. As 10 pragas vêm, o faraó não consegue resistir, libera o povo, envia ofertas para o povo. Depois que o povo é liberado, o faraó se arrepende e diz: não vamos aceitar, vamos atrás deles. A Bíblia diz que Deus faz com que o mar se abra e o seu povo passa a pé seco. Quando eles chegam do outro lado do Mar Vermelho, os exércitos de Faraó que estavam atravessando aqueles milhares de toneladas de água, os sucumbe, eles morrem afogados ali. Fica imaginando os corpos boiando e o povo vendo a grande libertação que Deus havia dado. É nesse contexto que está aí Êxodo capítulo 15, leia comigo o primeiro versículo. A palavra do Senhor diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, porque lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus dos meus pais, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seus exércitos, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor que é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado e santo, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Versículo 19: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles água do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Aleluia. Versículo 22, a palavra do Senhor diz: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Diga: eles andaram 3 dias e não acharam água. Interessante, irmãos, que Deus tinha feito tantas coisas, Deus tinha operado tantos milagres. Há exatamente 400 e alguns anos eles oravam e eles clamavam. Aqueles que nasceram já no Egito, os seus pais diziam: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Deus há de levantar o libertador, e nós vamos para a nossa terra, a terra que mana leite e mel. E agora é chegado o tempo. Moisés ele declara o seu cântico. Aquele povo está alegre, aquele povo está exultando. Mas apenas 3 dias havia se passado e o povo sentiu sede. Versículo 23 diz: afinal chegaram a Mara,
Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, o Deus que te sara. Diga comigo, porque Ele é o Senhor, o Deus que sara. Versículo 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto dessas águas. Aleluia. Nós estamos num propósito de oração nesse ano da intimidade, e todos os dias temos orado aqui na igreja de 7 às 8. Você é o nosso convidado para virmos buscar, para virmos orar, para virmos clamar a esse Deus que opera milagres, a esse Deus que faz maravilhas. E esses dias eu estava aqui orando, quando eu tiro alguns minutos para ouvir a voz de Deus, e Deus falou muito claro no meu coração sobre Êxodo 15. E quando aqui mesmo eu comecei a ler alguns textos, me veio a lembrança dessa saída, de como Deus fez. E Deus começou a ministrar profundamente ao meu coração, porque quando alguém prega, essa palavra primeiro é para Ele. Como foi trazida por Jamile aqui, nós estamos em dias de pagamento. E alguns dias atrás, eu e Yara, que é obreira da igreja e tesoureira da igreja, precisamos fazer uma reunião com o antigo proprietário. E eu estava um pouco inquieto e orando, porque não tínhamos o valor total, apenas uma parte para repassar, e orando e pedindo ao Senhor ajuda. E ele foi um homem muito sábio e entendeu e aguardou. Mas no meio de todo este processo, eu buscava do Senhor uma resposta. E Deus, Ele é tão bom, irmãos, que esses dias a rede social me trouxe uma lembrança há um ano. E ali estava a foto, nós consagrando este terreno aqui, mato alto, e nós derramando o azeite sobre este lugar. Alguns irmãos, depois do culto da manhã, vieram conosco. E quando eu olhava para aquela foto, e quando eu olho hoje, um ano depois, o que Deus fez neste lugar, não há palavras para agradecer ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem trazido sobre as nossas vidas. O que o diabo faz? O que o inimigo tenta trazer? Ele tenta trazer um esquecimento dos benefícios de Deus, nos tenta mostrar a ausência daquilo que desejamos, e nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Bispo T.D. Jakes, ele diz o seguinte: depois de uma grande vitória, virá sempre um ataque. Diga para o seu irmão: depois de uma grande vitória, sempre virá ataques. E como nós sofremos ataques este ano, após essa grande vitória que Deus nos deu. Pela misericórdia de Deus, eu tenho estado em tantas igrejas, e tem igrejas que eu tenho ido um ano depois, e talvez estejam iguais ou piores de como estavam. Mas eu glorifico ao Senhor que um ano depois, Ele nos deu uma estrutura um pouco melhor da que tínhamos, para que a gente possa servir e glorificar a Ele neste lugar. Não precisamos ficar mais inquietos com renovações, porque este é o nosso lugar. Ainda que estejamos ainda em processos de pagamento, mas o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel nas nossas vidas, Ele é fiel na sua vida. Mas o que o inimigo tenta fazer? Tenta fazer conosco aquilo que fez com aquele povo. Aquele povo estava debaixo do jugo do faraó, debaixo da chibata. Eles eram espancados, eles sofriam
toda loucura que vinha no coração, como a morte dos primogênitos e tantas outras coisas. O povo estava suscetível àquilo, mas agora eles estavam libertos, eles estavam do outro lado do mar. Agora Deus estava mostrando nitidamente a sua proteção e o seu cuidado. Mas aquele povo estava com medo, em um lugar seguro. O que fazer quando os sentidos mentem para nós? O que fazer quando o único pensamento que temos é de desistir? Mas eu quero declarar nesta noite: você não vai desistir, porque há um Deus que começou a boa obra na sua vida. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer: meu filho, eu te amo, e aquilo que eu comecei em você, eu vou fazer cumprir. Não escute a sua carne, não escute o seu corpo, não aceite os sinais que tentam fazer com que você possa parar, com que você possa desistir. Algumas semanas eu comecei a andar, depois a correr aqui na quadra, e quantas vezes eu estou correndo e o corpo está mandando a mensagem para o cérebro: pare porque está doendo, pare porque já deu o seu limite. E eu manter firme a decisão de continuar naquele propósito, naquele projeto. E 500 metros depois, 700 metros depois, a dor diminuía a intensidade, e eu continuar firme naquilo que eu havia colocado no meu coração como propósito. Nós não podemos aceitar os alertas da carne quando estamos com medo, quando estamos cansados, quando os traumas vêm, quando as situações acontecem, porque muitas das vezes nós já estaremos do outro lado do mar, nós já estaremos num lugar seguro, mas a nossa carne ainda vai temer, mas ainda haverá alertas de que ainda não está tudo bem. Você sabe quando é que isso acontece? Quando nós estamos com as nossas emoções cansadas. Quando você está cansado, sua percepção é alterada, e você não consegue realmente entender o que está acontecendo na sua volta. Quando nós tomamos decisão no meio do cansaço, às vezes nos arrependemos daquilo que falamos, ou daquilo que agimos ou reagimos no calor do momento. Eu lembro que uma certa vez alguém entrou no gabinete dizendo: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu disse: calma, o que foi que aconteceu? Não, estou muito chateado com fulano, me libere, digita a minha carta aí porque eu estou saindo. Eu disse: calma, vamos conversar, o que foi que houve? Eu disse: dessa forma que você está, eu não vou orar por você, e não vou fazer nada por você, não posso lhe liberar assim. Vá para casa, esfrie o seu coração, acalme-se, e depois a gente conversa. E algum tempo depois aquela pessoa voltou dizendo: não, eu estava nervoso com algo, com alguém que tinha falado algo, mas passou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não tome decisões em momentos de cansaço, de estresse. Quando Paulo estava indo para Malta, o barco afunda, ele passou 14 dias sem se alimentar. Depois de muita luta para aquele barco não afundar, depois de terem jogado os mantimentos fora, depois de ter jogado a vela fora, depois de muita luta e de muita pressão para não morrer afogado, 14 dias depois ele chega na praia de Malta, e talvez quando ele chega para celebrar a vida, uma cobra vem até ele. Haveria momentos, irmãos, onde nós estaríamos celebrando o que Deus fez de bom, mas os sinais que tem apenas sinais de medo e sinais de morte. Talvez o inimigo tenha tentado trazer acusações, tem tentado trazer medo para nos fazer voltar atrás, para nos fazer sucumbir. O problema é que às vezes chegamos a conquistar aquilo que ansiávamos, mas o desgaste para alcançar aquilo foi tão grande, que agora que alcançamos não temos força para celebrar. Talvez isso seja o que esteja acontecendo na sua vida. A gente lutou tanto para alcançar algo,
E quando a gente conquista aquilo, que deveríamos estar como o povo agora no deserto, como Moisés 3 dias antes, celebrando, agradecendo, glorificando a Ele. Foi tanto cansaço, foi tanto desgaste para alcançarmos aquilo, que agora não temos força para celebrar. Você já pensou se você pudesse pegar a máquina do tempo e conversar com você com 7 anos de idade, e você pudesse dizer: olha, deixa eu te dizer, aquele curso que você queria fazer, você se graduou, e eu já estou exercendo no mercado de trabalho. Aquele casamento que você sonha ainda em ter, você já vai estar casado e já vai ter filhos. Olha, você vai ter o seu carro, a sua casa estará em construção. E quando você contar isso para você como criança, aquela criança vai celebrar e vai dizer: eu vou conseguir, eu vou conquistar. Mas quando você olha para você hoje, você não consegue celebrar por ter alcançado tantas coisas que você desejava ter. Porque muitas vezes nos sentimos assim, porque nós deixamos que os problemas, que a carne, que as adversidades roubem a beleza daquilo que Deus tem feito em nós. Mas deixa eu te dizer hoje, Deus tem uma nova história para a sua vida. Todas as fases que nós passamos é porque Deus está trabalhando em algo na nossa vida. Aquele povo estava agora no deserto, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Eles começam a ter sede, os sinais começam a disparar. Alguns começam a dizer: é melhor voltar para o Egito, é melhor voltar para a chibata do faraó, é melhor voltar para ser escravo. Nós não vamos suportar, nós não vamos conseguir. Eles não conseguiam ver o que Deus tinha feito, eles só conseguiam ver o que Deus não tinha feito. Eles agora alcançam as águas. Alguém vê o barulho de água, alguém vê o som da água, alguém enxerga a água. Eles correm desesperadamente para matar a sede. E quando eles colocam aquela água na boca, talvez ela era saloba demais, que não conseguia saciar a sede. E o nome daquele lugar era Mara, que Mara significa amargor. Eles não conseguiam, mas por que Deus havia permitido que eles estivessem ali? Por que Deus permitiu que eles chegassem até aquele lugar? Deixa eu te dizer, Mara não era para eles se acampar, era apenas uma passagem. O problema é que muitas pessoas, quando passam por Mara, permitem que as amarguras de Mara, os problemas de Mara, os absorvam de uma tal forma que eles são roubados pelo inimigo. Eu te digo, a minha Mara é o meu casamento. Meu casamento vai mal. Eu não estou bem com minha esposa ou com o meu marido. Não há beleza do início, não há o romantismo, não há a troca, não há o cuidado de antes. Talvez você diga: minha Mara é as minhas finanças, porque por mais que eu tente, as portas estão fechadas e eu tenho atravessado lutas muito grandes. Talvez você diga: seja o meu ministério. Talvez a sua Mara seja a sua enfermidade. O inimigo tem tentado tocar no seu corpo, e isso tem roubado a sua paz, e você não tem conseguido alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. E você está talvez sem entender o que está acontecendo. Deus muitas vezes pode permitir que eu passe por Mara. Deixa eu te dizer, pode. Dentro de tudo isso que eu trouxe, dentro disso que eu comecei a falar, em primeiro lugar, grandes vitórias nos preparam para grandes testes. Diga para o seu irmão: grandes vitórias te preparam para grandes testes. Alguém quer ter grandes vitórias aqui? Diga para o seu irmão: o seu teste será proporcional à sua vitória. Se você diz: eu quero um teste fácil, então sua vitória vai ser uma vitóriazinha. Se você diz: eu quero um teste mais ou menos, então a sua vitória vai ser assim. Mas se você quer uma grande vitória, você vai ter que estudar para o seu teste. Sempre depois de uma grande vitória haverão testes. E Deus faz isso
não porque Ele está brincando conosco, porque como Pai zeloso, Ele sabe que ainda não estamos preparados para receber. Deixa eu te dizer algo, aquilo que você anseia muito, no céu, já foi disponibilizado para a sua vida. Se ainda não chegou, não é por causa de Deus, é por causa de mim, e é por causa de você. Deus, como Pai amoroso, Ele sabe que você ainda não tem maturidade para receber o que Ele tem preparado para você, e por causa disso, antes de você chegar a Elim, antes de você chegar às fontes, antes de você chegar ao oásis, Ele te faz passar por Mara, porque ali você é trabalhado, você é moldado, para que então quando você chega à promessa, você esteja preparado para administrar e para tomar posse de tudo aquilo que Ele tem sonhado e daquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Porque Deus nos faz passar por Mara, porque Ele quer nos fazer crescer. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer te fazer crescer. Paulo chega para os discípulos e diz: eu queria falar como adultos, eu queria lhes dar um alimento sólido, mas ainda preciso lhes dar um leite maternal. Ainda são meninos, ainda são inconstantes, ainda não cresceram. Deus nos ama. Eu sou pai e eu tenho toda hora dado atribuições aos meus filhos, porque eu preciso que eles cresçam. E se você não o fizer com seus filhos, eles crescerão e Ele vai lhe dar trabalho na fase adulta, porque não conseguirão administrar as demandas que virão, porque você não preparou eles para isso. Deus, Ele quer nos dar grandes vitórias, e por isso nós precisaremos ser testados. A Bíblia diz que o obreiro, ele é provado para ser aprovado. Deus quer aprovar cada um de vocês aqui nesta noite, e por isso Ele permite que passemos por lutas, que passemos por adversidade. Existe um evangelho hoje de portas abertas, de bênçãos, de milagres, sem compromisso, sem santidade, sem busca. E as pessoas, elas querem apenas receber o benefício, sem passar pela forma de Deus. E quando as coisas começam a acontecer diferentes daquilo que ela esperava, ela começa a atribuir, a dizer: olha, eu acho que a unção acabou, eu acho que não está mais como era, eu acho que a culpa está, e começamos a procurar onde está a falha. Por que Deus permite? Eles achavam que depois de uma grande vitória, eles estariam ilesos de qualquer adversidade, de qualquer luta. E Deus sabia que para eles tomarem posse da terra prometida, eles precisavam ser forjados desde já. Se você está sendo forjado por Deus, não é para você perguntar a Deus por quê, mas para quê. Onde é que o Senhor está trabalhando em minha vida? Onde é que o Senhor quer trabalhar no meu caráter? O Senhor quer que eu me torne mais santo? O Senhor quer que eu ore mais? Você já percebeu que quando nós estamos passando pelo dia mal, tendenciosamente nós oramos mais, nós nos santificamos mais, nós nos consagramos mais, nós buscamos mais os homens de Deus, nós buscamos mais a palavra de Deus. E quando as coisas começam a melhorar, tendenciosamente nós nos afastamos dessas coisas. A palavra do Senhor diz que aquele povo agora, que conheceu os milagres de Deus, os feitos de Deus, os sinais do que Deus fez no Egito, e de como Deus fez eles chegar depois do mar, em vez deles orarem, eles começaram a murmurar. Em segundo lugar, foi o próprio Deus que os colocou em mar. Diga para o irmão que está do seu lado: talvez tenha sido Deus que te colocou onde você está. E às vezes a gente está pisando na cabeça do diabo, está dizendo: foi o diabo, foi o capiroto, a culpa é dele, daquele miserável. Se você é santo em Jesus, o inimigo não pode tocar em você. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Quando o diabo tentou tocar em Jó, ele pediu permissão a Deus, e Deus disse: você só pode ir até aqui. Você talvez não saiba o poder que você tem em Jesus Cristo. Jesus disse: se você crer, as coisas maiores do que eu fiz, vocês poderão fazer. O diabo não pode fazer nada, porque nós somos em Jesus nova criatura, lavada e remida pelo seu sangue. Aleluia.
Foi o próprio Deus que havia colocado aquele povo em Mara, porque queria trabalhar algo em suas vidas. Qual era as áreas necessárias para que aquele povo pudesse passar por mudanças? Talvez assim como aquele povo, você diga: eu tenho uma área que eu preciso ser curado do amargor, em alguma área da minha vida. Você tem um poço amargo, você quer aprender as lições que Deus tem para que você possa sair de Mara. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida não é nada a não ser um vento, um vapor que agora está bem e que depois passa. Eu estava conversando hoje, aconselhamento de casal, dizendo: meu Deus, eu já tenho quase 20 anos de casado, menino tão novo desse, como passa rápido. Começamos o ano outro dia, as pessoas já estão se organizando aí para o período junino, passa muito rápido. O que temos feito da nossa vida? Qual o caminho que temos dado para os planos de Deus para nós? Você está aqui para ser aprovado na escola da vida de Deus. Você está aqui para conhecer a Deus. Terceiro lugar, como vamos responder às provações? Você tem duas alternativas em Mara. Você pode fazer o que Moisés fez. Quando Moisés viu os poços de Mara, ele orou. Ou você pode fazer o que o povo fez. Quando o povo viu que a água era amarga, murmurou. O que você tem feito diante das intempéries da vida? Você tem murmurado ou você tem orado? O que você tem feito quando as coisas não acontecem como você gostaria? Quando o financeiro não acontece como você gostaria, como na saúde, no casamento, na vida afetiva, no ministério, não acontece como você gostaria, você ora ou você murmura? A murmuração, irmãos, eu acho que depois do pecado é aquilo que mais traz tristeza ao coração de Deus, porque aquele povo não parou para ver o que Deus tinha feito até ali. É aquilo que o adágio popular diz: fez 99 porque fez um, não serve. Deus já tinha feito tantas coisas. Aquele povo estava lá no meio do Egito, as águas do Egito foram transformadas em sangue, mas onde eles habitavam, as águas eram limpas. Os filhos, os primogênitos do Egito foram mortos, mas os filhos da terra de Gósen, eles ficaram ilesos onde habitavam os hebreus, porque o Senhor dava proteção, o Senhor trazia guarida. Aleluia. Era nítido e notório o cuidado de Deus, mas na primeira oportunidade, na primeira luta, eles começaram a murmurar. Todos aqueles que decidirem parar de murmurar e decidirem orar, obterão uma resposta. Para quem que eu estou pregando aqui nessa noite? Todas as vezes que nós decidimos parar de murmurar e começarmos a orar, as respostas virão do céu para a nossa vida. Quando Moisés começa a orar, Deus responde. Deus diz: olha para a árvore. E Moisés ordena, e aquela árvore é arrancada e é jogada nas águas, e aquelas águas é sarada, e agora aquele povo bebe da água e se sacia, porque o Senhor havia trazido cura sobre aquele lugar. Ele declarou: eu sou o Senhor, o Deus que sara. Interessante que Deus diz: eu não estou sarando a água, eu estou sarando a você. Aquele povo estava doente, aquele povo estava longe do que Deus queria que eles estivessem, mas aquela árvore profeticamente estava apontando para o madeiro, estava apontando para a cruz de Cristo. Quando nós entendemos, irmãos, que em Jesus nós somos curados, em Jesus nós já temos tudo, querido, Jesus já te deu tudo, Deus já enviou Jesus, Deus já deu o Espírito Santo, Ele tem cuidado de você. É lógico que quando você tiver sede, Ele vai saciar aquilo que você precisa, Ele já te deu tudo que você precisa. E lhes falarei ao coração, e lhes falarei ao coração. Na versão King James diz: e lhes falarei com carinho, e lhes darei as suas vinhas dali,
e do vale de Acor. Acor do hebraico significa problema, e do vale de problema, por porta de esperança, e ali cantará. E como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiste da terra do Egito, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Aleluia. Deus está dizendo para o povo: eu não quero que vocês tenham um relacionamento de consumo comigo. Olha que Deus está usando Osés para dizer para o povo: eu lhes atrairei para o deserto, e ali falarei com carinho aos seus corações. Você sabe por que Deus às vezes nos traz para Mara? Porque Ele quer naquele momento falar ao nosso coração aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E Ele está dizendo: eu vou lhe tirar do vale de Acor, do vale de problemas. Mas o versículo 16 é lindo quando Ele diz: e vocês não me chamarás de Senhor, mas me chamarás de marido. Isso fala de intimidade. Ele quer ter intimidade com você. Ele está dizendo: eu não quero que você só me procure para querer alguma coisa. Eu não quero que você ore apenas quando você estiver precisando de alguma coisa, mas eu quero que você se relacione comigo, porque eu sou o seu pai, e eu quero que você seja o meu filho, porque a palavra do Senhor diz: eu irei e vos prepararei morada. Mas eu virei buscar a minha igreja. Ele quer estar com você, Ele quer ter intimidade com você. E às vezes Ele nos permite passar por Mara para que essa mentalidade de gafanhoto seja repreendida das nossas vidas. Quando aquele povo entende isso, quando aquele povo é ministrado sobre isso, a palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 15, versículo 27, eles passaram da prova. Todas as vezes que nós aprendemos, nós somos promovidos. Todas as vezes que nós passamos no videogame, nós aprendemos naquela fase, a gente derrota o chefão, a gente é promovido para a próxima fase. Alguém está entendendo esse linguajar aqui? Então chegaram a Elim. Entenda que Mara foi transformada. O madeiro foi derramado nas águas, as águas foram curadas, e eles beberam daquela água. Houve provisão. Mas deixa eu te dizer, Deus nunca terá uma provisão natural para você. Eu vou repetir: Deus nunca terá uma provisão natural para você. Deus leva eles para Elim. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Diga para o seu irmão: não era uma fonte só, haviam 12 fontes. Deus disse: escolha que fonte você quer ter. Eu acho que Moisés disse: cada tribo escolhe uma fonte aí, que eu não quero que tenha briga, vai ter água para todo mundo. E 70 palmeiras. Tudo que mais a gente quer no sol quente, meu irmão, é água e sombra. Era o que Deus havia preparado para o seu povo: água fresca e sombra. E a Bíblia diz que eles se acamparam naquele lugar. Deus sempre vai suprir a necessidade do seu coração.